Olá, gente, aqui é a Micaela, eu sou professora e coach e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem bastante clamor. Qual é a diferença entre medida cautelar fiscal, arrolamento administrativo e penhora administrativa? Esse assunto voltou, na verdade, em razão da publicação, da alteração da Lei 10.522, com a inclusão do artigo 20b e 20c e a publicação da portaria PGFN 33 esse ano, que justamente trouxe a averbação pré-executiva ou aquilo que vulgarmente tem se chamado de penhora administrativa. Qual a diferença desses institutos, qual a utilidade desses institutos? Veja, nós sabemos que no âmbito tributário a gente vive, quer dizer, no Brasil a gente vive um Estado democrático de direito, pelo menos de acordo com a Constituição Federal, ok? E com base nisso, a gente sabe que esse Estado democrático de direito ele tem muitas responsabilidades. Agora, essas responsabilidades, que são aquilo que a gente entende, nossos direitos fundamentais em face do Estado, eles têm que ser suportados por alguma coisa. E como a gente está falando de um Estado democrático de direito, esse suporte vai vir em grande parte da receita oriunda com os tributos, que são receitas derivadas. Daí surgem diversas teorias que suportam essa lógica. A teoria do dever fundamental de pagar tributos ou a teoria do custo dos direitos, ou seja, siga uma, siga outra. A lógica é, não dá para você ter direito sem você pagar por isso e, obviamente, todo direito vai ser suportado por esse custo, que é, na verdade, um dever do cidadão que integra esse Estado. Então, de acordo com essa ótica, a gente tem que pensar que todo aquele que não exerce esse dever fundamental, ele gera prejuízo para a sociedade como um todo, não é mesmo? E, obviamente, que os entes, eles devem procurar, os entes federados, porque a gente sabe que o sistema tributário constitucional, ele se divide no âmbito da União Federal, no âmbito dos estados e dos municípios, com competências tributárias claramente distribuídas na Constituição Federal. Esses entes eles precisam tomar medidas justamente de cobrança desses recursos quando o contribuinte voluntariamente não paga, tá? E aí temos aquela situação do contribuinte que não paga porque está querendo discutir, porque não concorda com a exação, dentre outras razões. E existe aquele contribuinte que não paga porque ele é um inadimplente, porque ele quer sonegar, porque ele não tem recursos. Essas medidas que a gente está conversando, tanto a medida cautelar fiscal quanto o arrolamento administrativo e a tal averbação pré-executiva, na realidade, eles têm por finalidade proteger o patrimônio público, tentar garantir a solvência desse crédito tributário de um devedor que se demonstra geralmente um devedor sonegador, um devedor inadimplente, mas que age com má fé e que busca fraudar o fisco. Então, o intuito dessas medidas não é pegar a mera inadimplência, né? O intuito dessas medidas é pegar aquele contribuinte que age de má fé com a sua inadimplência. Então, vamos lá. Quando a gente fala da medida cautelar fiscal, a gente pensa na Lei 8.397. O que essa lei traz? Essa lei traz a possibilidade, sempre quem vai ajuizar essa medida é um procurador da Fazenda Nacional, mas ele traz a possibilidade do auditor da Receita, do próprio procurador, porque ela não precisa necessariamente da constituição do crédito tributário para ser tomada, tá? Ela ser utilizada como uma forma de bloquear os bens, impedir que aquele devedor que age de má fé dissipe o seu patrimônio, transfira para terceiros e venda e não deixe mais nada para poder solver aqueles créditos tributários. Então, a medida cautelar fiscal ela tem a natureza de uma medida judicial, tá? Ela é utilizada pelo procurador da Fazenda Nacional, que requer ao juiz, o juízo competente é o da futura execução fiscal, se essa ainda não foi ajuizada. Porque a medida cautelar fiscal, como eu falei, ela pode ser ajuizada antes da constituição definitiva do crédito, durante a discussão do crédito tributário no âmbito administrativo, como também durante a constituição do crédito tributário no âmbito judicial, tá? Então, ela tem essa finalidade. E, obviamente, quem vai deferir ela vai ser um juiz que vai analisar se os requisitos dela estão cumpridos ou não. Quando a gente fala de arrolamento administrativo, a situação é um pouquinho distinta. A gente está abordando aí a Lei 9532, os artigos 64 e 64A, que foram objeto de inclusão por meio da Lei 13043. O que é isso, na verdade? O arrolamento administrativo é uma medida que é adotada pelo auditor fiscal. Ela não é uma medida judicial, mas também ela não é uma medida que gera indisponibilidade de bens. Por quê? O que o auditor faz é, apenas verificando, cumpridos os requisitos, quais são os requisitos? Dívidas daquele devedor em valor equivalente a 30% do seu patrimônio e essas dívidas têm que ser superiores ou iguais a R$2 milhões, ele vai adotar a medida de registrar essa determinada certidão nos registros
imobiliários ou registros quaisquer públicos que controlem esses bens, tá? Justamente com o objetivo não de impedir, porque não pode impedir, não há uma ordem judicial nesse sentido, ok? Mas sim com o objetivo de avisar a quem está comprando aquele determinado bem, eventualmente, que existe esse tipo de dívida e que esse bem pode vir a ser arrestado para solver essa dívida, tá? É uma medida que, de certa forma, se tornou um pouco fragilizada frente à situação da penhora administrativa. O que é a penhora administrativa? Quando é que ela surge? Na realidade, ela surgiu na Lei 10.522, artigo 20b e 20c, e veio a ser regulamentada pela portaria da PGFN 33 de 2018. O que ela trouxe? Na verdade, ela trouxe a possibilidade de, depois de constituído o débito em certidão de dívida ativa, o devedor, ele vai ser intimado para em 5 dias efetuar a garantia ou pagamento desse débito. Se ele não o faz, é possível para esse procurador da Fazenda intimar os registros e escrever essa certidão nesses registros. Com que finalidade? Com a finalidade de impedir efetivamente a venda desse bem. Por quê? A ideia você só vai tirar essa constrição se esse débito vir a ser garantido, tá? Então, na verdade, existem diversas discussões, existe uma ADI que foi ajuizada em relação a isso, seria factível ou não você fazer essa constrição patrimonial sem que houvesse a participação do Poder Judiciário, como existe, por exemplo, no caso da medida cautelar fiscal. Então, são esses os pontos, mas são institutos distintos, como falei. A medida cautelar fiscal é sempre no âmbito judicial. O arrolamento administrativo é no âmbito da autoridade e não impede a venda. E, quando a gente fala de penhora administrativa, ou averbação pré-executiva ou pré-executória, ela, na realidade, tem a finalidade, sim, do procurador ir lá e inscrever, seja ele procurador do Estado, da União. Na verdade, a legislação está mais tratando dos débitos federais, então está mais ligada à Procuradoria da Fazenda Nacional, por isso ela que regulamentou essa medida. Agora, não que isso não possa vir a ser reverberado nas outras esferas, desde que haja lei específica. Agora, a questão é necessário, ele pode fazer, e ele vai fazer isso quando ele verificar que aquele débito ele é grande, o PAT não foi garantido, não foi tomada nenhuma medida do devedor para essa garantia, ele vai lá e registra. É claro que isso deve ser tratado com granos sálios, né? Em que sentido? Um devedor que vai até a Procuradoria, procura garantia, inclusive eles instauram, na portaria 33, existe uma possibilidade de garantia prévia da própria execução fiscal, né? Então você consegue garantir antes da execução ser ajuizada, quando ela é ajuizada, essa garantia que você fez previamente, ela vai ser transportada para o âmbito do processo judicial. A grande questão que se coloca aqui em relação a todas essas medidas é uma só, senhores. Não é possível, né, que o contribuinte de boa-fé seja prejudicado. Agora, o que o contribuinte de boa-fé ele deve fazer? Ele deve procurar a procuradoria, se ele tem interesse em garantir um determinado débito, se ele tem dificuldade de garantir com os meios tradicionais, uma carta de fiança onerosa, um seguro-garantia. É complicado depositar esse valor integral, não tem recursos, então como é que eu posso garantir? Então é importante que haja essa conversa, essa busca do contribuinte para as instituições, porque obviamente que as instituições elas querem a garantia do crédito, mas também elas não querem vilipendiar ninguém. A ideia dessas medidas em si é realmente resguardar o dinheiro que é público e que vai para uma série de benefícios sociais. Então a gente tem que pensar nisso. Então a forma também de utilização desse instituto é que vai trazer o grande diferencial dele, né? Esses são os pontos que a gente queria trazer para vocês pensarem um pouco, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, por favor, não deixem de se inscrever para receber os novos vídeos e também de se inscrever para receber o nosso newsletter. Obrigada!